Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, enquanto o Brasil lamenta a perda da cantora Marília Mendonça, os nossos políticos aproveitam esses momentos de distração para nos apunhalar pelas costas. Várias coisas estão sendo feitas, provando que tudo que a gente avisou que iria acontecer, vai acontecer e já está acontecendo agora. As matérias estão aí nos principais portais de internet. Petrobras anuncia novo aumento de combustíveis. Valores chegam a R$8. Peguei aqui a matéria do G1, vou ler na íntegra. Depois vou tentar explicar mais uma vez, pela milésima vez, o que é que acontece para que a gente chegue a isso. Já está aqui comprovado que a história não era o ICMS, como a gente já tinha alertado. O problema não era apenas esse. O maior problema de fazerem a gasolina chegar a esses valores estratosféricos, você pagar R$8 em uma coisa que você vai queimar, entende, irmão? Uma coisa que você vai tocar fogo, literalmente, no sentido ao pé da letra da palavra. E os caras querem cobrar R$8 nisso. Gasolina sobe 2,25 em uma semana e chega a custar quase R$8 o litro no sul. Valor máximo foi de R$ 7,99 no Rio Grande do Sul. Essa foi a quinta semana consecutiva de alta dos combustíveis nos postos. Matéria de 8/11/2021. O preço médio da gasolina nos postos do país subiu 2,25% na semana passada, chegando a 6,71 centavos o litro, de acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira, dia 8, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O valor máximo foi de R$ 7,99 no Rio Grande do Sul. Essa foi a quinta semana consecutiva de alta. É possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em postos de 20 estados. Acre, 7,60. Alagoa, 7,19. Amazonas, 7,35. Bahia, 7,29. Ceará, 7,19. Distrito Federal, 7,49. Espírito Santo, 7,9. Goiás, 7,39. Mato Grosso, 7,23. Minas Gerais, 7,59. Pará, 7,25. Paraná, 7,30. Pernambuco, 7,43. Piauí, 7,29. Rio de Janeiro, 7,74. Rio Grande do Norte, 7,29. Rio Grande do Sul, 7,99, quase 8. É o estado mais caro. Rondônia, 7,3. São Paulo, 7,39. E finalmente Tocantins, com 7,12. A escalada do preço é reflexo do reajuste no valor da gasolina e do diesel, feito pela Petrobras em vigor desde 26 de outubro. Por conta do reajuste, o preço do diesel subiu 2,45% nos postos brasileiros na semana passada, chegando a uma média de 5,33. O preço máximo foi de 6,70 o litro em Cruzeiro do Sul, no Acre. O valor médio do litro do etanol, por sua vez, subiu 4,5% na semana para 5,29. O preço máximo foi de 7,89 o litro em Bagé, no Rio Grande do Sul. O preço do botijão de gás, GLP, por sua vez, se manteve estável e fechou a semana em R$ 102,48. Com o preço da gasolina, do gás natural e do etanol em alta, a inflação para os motoristas no Brasil disparou e já chega a 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro. Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE/FGV, é a maior inflação para esse grupo desde os anos 2000. O principal motor desse aumento é a desvalorização do real. Mentira, meus irmãos, não é apenas isso. Isso é um dos agravantes. Mas é porque estão cobrando preço de dólar, mesmo as despesas sendo em real, mesmo todas as despesas como salário dos operários, despesas das máquinas e etc, tudo pago em real, estão te cobrando em dólar, cobrando PPI. Repito o que eu já disse em outros vídeos. Se outros governos tivessem adotado esse mesmo tipo de modelo de negócio para enriquecer acionista, nós já teríamos lembrança, por mais de uma vez, de ter pago no litro da gasolina R$ 25. Então, a moeda desvalorizada contribui sim para o alto preço, mas não é apenas isso. A imprensa mantém isso aqui, essa matéria do G1, dizendo que o principal motor desse aumento é a desvalorização do real. Até a última sexta-feira, dia 5, o dólar, moeda a qual o valor do petróleo é atrelado, acumulava alta de 6,40% sobre o real este ano. Eles falam isso aqui porque esse pessoal que está enriquecendo as nossas custas, com o nosso sangue, eles também são donos, eles também são acionistas de outras grandes empresas que patrocina programas da mídia. Então é óbvio que eles não vão cair para cima, não vão descer o porrete no ganha-pão do patrão deles, que também molha a mão deles. Então eles jogam isso aqui. Não, o problema é o dólar, porque aqui não tem muito como você resolver.
Agora, quer resolver da noite para o dia? É simplesmente mudar essa cobrança de preço. Cobre apenas no que for necessário importar, acabou. Os preços voltariam a ser o que sempre foram, sem gerar prejuízo para a Petrobras, porque ela passasse a vender e ganhar muito apenas no que ela importa, não no que ela vende aqui dentro, tendo despesa em real. Eu vou pular esse trecho da matéria manipuladora e vou outra parte que interessa, que vai mostrar para você que a gasolina vai passar dos R$10 o litro. Aquilo que aconteceu na greve dos caminhoneiros em 2018 foi um teste. E se nós fraquejássemos, se aquela greve não tivesse dado certo, o governo percebeu que as pessoas estavam dispostas a pagar até R$10 no litro. Isso naquela época. Agora eles querem chegar a mais de R$20 e estão trabalhando para isso. Escute isso. Nesta quinta-feira, dia 4, a ANP alterou as regras de comercialização de combustíveis em todo o país. As principais mudanças aprovadas pela diretoria do órgão foram a liberação da venda por delivery da gasolina comum e do etanol, e a forma de mostrar os preços nas bombas. Essa é a parte importante. Por enquanto, o valor mostrado na bomba tem 3 casas decimais, porque nunca imaginou, que o preço ia chegar a esses absurdos. Desde quinta-feira, dia 4, são necessárias apenas 2 casas decimais. Olha aqui como a culpa condena, e o que eu estou dizendo se confirma na própria matéria. A hora que eles tiveram essa ideia, segundo a ANP, as medidas passaram a ser discutidas depois da greve dos caminhoneiros de 2018 e foram submetidas a consulta e audiências públicas. Entendeu, meus irmãos? O governo Temer assumiu ali para fazer tudo o que o sistema queria que fosse feito com a bandeira da falsa mudança, e Bolsonaro deu continuidade a tudo isso. Eles viram até onde as pessoas são capazes de ir e perceberam que elas não são capazes de fazer muito mais do que aquilo. Há uma polarização no país que já começou naquela época muito grande. A gente pensou que estava no caminho certo quando vimos o consenso nacional sobre o PT. Pensamos, finalmente, as redes sociais fizeram seu papel, conseguiram informar o povo a verdade. Hoje já sabemos o que é o PT. Mas quando começaram a impeachment a Dilma, eu disse, família, tirar Dilma e deixar Temer tá errado, tem que tirar os dois. Tem que prender muito mais gente. A Lava Jato estava recebendo diversas denúncias e alguns estavam sendo deixados de fora. Agora, tudo que eu falo aqui já foi dito no livro mestre, que eu considero assim, que se chama Globalização versus Desenvolvimento. Espera aí que eu vou trocar aqui para a câmera, meus irmãos, que eu quero que vocês vejam o livro. E não dá para entender porque ele custa quase R$300, difícil você encontrar. Mas eu creio que é porque ele foi escrito por Adriano Benayon, um homem muito preparado e que teria sido o nosso ministro da Economia caso o Dr. Enéas tivesse vencido. O livro nada mais é do que o conhecimento que se tinha de Dr. Enéas, Adriano Benayon e Dr. Batista Vidal. Grandes homens, preparadíssimos, e eles fizeram um diagnóstico do que acontece no Brasil. Eu vou ler só um trechinho para você entender porque é que esse livro ele não pode ser barato, e ele não pode chegar na mão das pessoas. O sistema faz dessas coisas. Professor Batista Vidal. A edição cuidadosamente revista e ampliada do livro do professor Adriano Benayon do Amaral, Globalização versus Desenvolvimento, constitui-se em marco decisivo para esclarecer as razões da periferização do Brasil da economia mundial. Na primeira edição do livro, o professor Benayon realizou um trabalho minucioso de análise profunda e precisa de cada uma das questões que levaram o Brasil a um modelo econômico dependente, colonial. Preliminarmente, descreve com grande riqueza de detalhes os caminhos seguidos pelas nações que tiveram relativo sucesso em seu desenvolvimento, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre outros. Eles foram as que seguiram políticas e critérios de autonomia e independência em relação às demais nações hegemônicas. O posicionamento desses países envolve aspectos culturais essenciais de decisiva influência no processo competitivo e que resultam em valorizar enfaticamente as vantagens comparativas dos fatores de produção nacionais. Essa postura resultou não somente de diretrizes políticas gerais, mas de medidas draconianas de proteção ao controle do que era nacional, com medidas graves de represálias aos desvios ocorridos em benefício do externo. Como se deduz da análise do professor, essas medidas denotam um chocante contraste com um conjunto de vantagens, subsídios e incentivos oferecidos às corporações transnacionais e empresas estrangeiras que vieram ocupar de maneira crescente e avassaladora o mercado brasileiro de produtos e serviços industriais.
Um importante e estratégico aspecto, destacadamente apresentado em todo o livro, relaciona-se com a natureza dependente do modelo econômico brasileiro na crucial questão tecnológica, orientada pelas doutrinas econômicas da CEPAL, que buscam nos pacotes tecnológicos desenvolvidos por corporações transnacionais as soluções para os equacionamentos produtivos locais. Isso, naturalmente, corresponde a favorecer de modo enfático o uso de políticas e fatores de produção de origem externa, em detrimento dos nacionais. Só houve exceção a isso durante o governo do presidente Geisel, em que a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio procurou se afastar-se do modelo da CEPAL. São exemplos desse período o Programa Nacional do Álcool, de completar a autonomia tecnológica nacional, os projetos de engenharia dos aviões da Embraer, o domínio pela Petrobras da prospecção marítima de petróleo e grandes profundidades. Após esse breve período, foram revertidas as políticas de autonomia tecnológica nacional, resultando num profundo processo de internacionalização com as políticas neoliberais da globalização, cujos resultados trágicos são destacados na obra do professor Benayon. Uma das mais importantes e esclarecedoras análises do livro Globalização e Desenvolvimento ocorre com a descrição do papel central do Estado no processo de desenvolvimento e autonomia. Também aqui fica evidente como, ao contrário do fortalecimento do Estado nos países industrializados, o Estado brasileiro foi submetido pela chamada globalização a um processo de massacre com um desmonte de sua estrutura mais eficientes, como a tecnologia, por exemplo. Esse processo teve seu ápice com a internacionalização de importantes empresas de economia mista, tais como Companhia Vale do Rio Doce, Embraer, Embratel, Usiminas, entre outras. Também foram cruciais nos desmontes do Estado as ações antinacionais na área energética, como a destruição do eficiente sistema integrado hidrelétrico brasileiro, com a desnacionalização de 80% da distribuição e de 20% da geração para empresas falidas norte-americanas, que usaram o dinheiro do BNDES sem depois pagar suas dívidas. É importante salientar a proibição imposta pelo FMI às empresas de economia mista de utilizar seus próprios recursos na ampliação da oferta de energia necessária ao aumento da demanda. Isso levou ao nefasto apagão de tão danoso efeito sobre a economia brasileira. Essa odiosa prática, que afronta o próprio sistema capitalista, continua vigorando, agora de modo cumulativo, com um deslocamento de ponderáveis recursos dessa empresa para alimentar o famigerado superávit fiscal. Com a continuidade de tais práticas, está programado para 2007 outro apagão de imprevisíveis consequências. Também a Petrobras tem sido vítima do massacre contra o Estado brasileiro. A Lei 9.478, de 6 de 8 de 1997, dita Lei do Petróleo, fere diretamente o artigo 177 da Constituição, permitindo o leilão de áreas prospectáveis de petróleo em favor de grupos externos, transferindo-lhes a propriedade e induzindo-os à exportação por ação da famigerada Agência Nacional do Petróleo, ANP. Também a divisão da Petrobras em inúmeros centros de negócios e a venda de 60% de suas ações para grupos externos enfraqueceram nossa maior empresa, que deixou de desempenhar importantíssimo papel de capacitação tecnológico junto a cerca de 3.000 empresas de capital nacional, fornecedoras de equipamentos e serviços. Também na área energética, houve o desastroso projeto falsamente designado Gás da Bolívia, que vem causando imenso prejuízo ao país e à Petrobras. Enquanto isso, a substituição do óleo diesel do petróleo por óleos vegetais renováveis e limpos não consegue sair do papel. Os carros a álcool passaram da proporção de 96% dos veículos novos de ciclo Otto na metade da década de 1980, aqui só para você entender. Preste atenção, em 1980, 96% dos veículos novos eram vendidos a álcool. Esse valor diminuiu na metade da década de 1980 para menos de 1% em 2003, um brutal retrocesso histórico. Esses poucos exemplos na crucial e estratégica área energética dão a ideia clara do projeto de destruição do Estado brasileiro em marcha acelerada. Essa e muitas outras evidências do retrocesso brasileiro, as quais encaminham a nação para a ruína, com risco de transformá-la em vil protetorado do chamado governo mundial. São submetidas no livro do professor Adriano Benayon a profundo e detalhado exame, inclusive de natureza comparativa com outros países, tanto no campo teórico como nas políticas de execução. Estas comprovam o desastre que tem representado os resultados dos investimentos externos
dos nunca esclarecidos empréstimos que construíram uma gigantesca e impagável dívida e do controle das finanças nacionais por um sistema internacional espúrio de moeda falsa. O tratamento rigoroso e detalhado dado pelo livro do professor Adriano Benayon a essas questões centradas na ausência de soberania e na consequência destruição do Estado Nacional transforma o livro Globalização versus Desenvolvimento, muito enriquecido em sua segunda edição, em livro obrigatório de análise seria do perigoso momento que vive a sociedade brasileira. Todas essas características o credenciam a tornar-se um clássico indispensável para retirar o Brasil do modelo suicida de dependência e indignidade. Brasília, 11 de outubro de 2004. Essa é a parte do Dr. Batista Vidal. Eu vou tentar trazer sempre um trechinho disso aqui para vocês, tá certo? Meus irmãos, o que esse livro contém é uma análise, um diagnóstico, igual um médico faz de um paciente, e depois que é diagnosticada a doença, você pode arranjar até tratamentos diferentes, mas o problema vai ser sempre o mesmo. E dependendo do que for, é caso de cirurgia. E o Brasil está nesse ponto. O que a gente está sentindo na pele agora é o efeito da entrega do nosso país de uma política entreguista e de políticos corruptos como Lula e Bolsonaro. E sim, Bolsonaro é corrupto. Talvez ele consiga a façanha de ser mais bandido do que o próprio Lula. E sabe por que eu digo isso, meus irmãos? O Lula, todo mundo sabe que é e foi corrupto. Mas todo petista, até ele ser preso, até ser comprovado, dizia: eu quero ver provar alguma coisa contra ele. E foi só ele se afastar, né? Tentaram ainda blindar ele, mas a justiça foi rápida e conseguiram prender o safado. Mas no caso de Bolsonaro, ele é tão cretino, tão desonesto, que ele nem quer esperar a dar essa oportunidade. Vendo que a sua popularidade está cada vez mais baixa e ele periga muito perder a eleição, já disse agora que confia nas urnas, não é? Então ele está negociando aí a sua não participação das eleições, desistir de se recandidatar, de se reeleger, em troca de um mandato vitalício de senador. Ele quer a blindagem. Porque para quem é leigo, meu irmão, entenda uma coisa: esses políticos não podem ser investigados como eu e você. Esses políticos do alto escalão, eles têm uma coisa chamada fórum privilegiado, principalmente o presidente da República. Se você começa a seguir o dinheiro, é assim. Caso você não saiba que a polícia age, ela vai vendo quem fez aqueles depósitos, ela vai perseguindo o dinheiro, ela vai rastreando. E aí, quando bate no nome do presidente, a investigação para por ali. Para continuar, eles precisam de uma permissão do PGR. Bolsonaro colocou um cara lá, que desde que entrou não investigou mais ninguém. Entende, meus irmãos? Então, sabendo que é corrupto, e se ele não ganhar as eleições e for investigado, ele vai parar na cadeia, igualmente a Lula, ele já está negociando essa possibilidade de se blindar. Para quem é mais leigo, o que é vitalício, Davi? É para sempre. Até o dia que ele fechar os olhos, ele vai continuar com o fórum privilegiado, caso isso seja feito. Alguns países já fizeram isso, já tem isso, e ele quer também. Então, meus irmãos, você já começa a ver por aí como de fato os nossos maiores representantes estão corrompidos e por que o Brasil está desse jeito. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa de ontem, é desde que o Brasil foi fundado. E tivemos aqui grandes nacionalistas, pessoas que foram muito importantes no país. E por que você não conhece Adriano Benayon? Por que você não conhece Dr. Batista Vidal? Por que você achava Enéas engraçado, meu irmão? Eu também achava. Mas sabe por que nós achávamos? Porque nós éramos uns ignorantes. Nós éramos os palhaços e não sabíamos. Na minha própria escola, quando se falava muito pouco em política, a gente dizia: o negócio é se apoiar nos Estados Unidos, país exemplo, democrático, potência mundial. Mas quando você vai ver quem é o país que mais atacou, saqueou, bombardeou pelo mundo, a admiração cai por terra. E você vai ver que quem é realmente rico é o Brasil. Então, meus irmãos, conhecimento não é barato. Tem pessoas que, quando a gente faz um movimento aqui para arrecadar, para melhorar o canal, por exemplo, essa câmera que eu usei aqui, ela é uma GoPro Hero 10. Com os acessórios e tudo, ela passou de R$5.000. Está à disposição do canal. O livro, R$300. E isso só foi possível graças às pessoas que estão adquirindo o audiobook ou o e-book. E eu peço a você que participe, meu irmão, porque mesmo que você não ganhe, você está patrocinando, está financiando esse trabalho. Eu só fiz esse vídeo, repito. A gente só teve essas informações aqui graças a cada pessoa que comprou. É um vídeo especial. E se vocês quiserem, eu vou trazer muito mais informações baseadas no livro. E ao contrário do que alguns acham, eu não coloco o dedo na tomada e baixa as coisas, não. A gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar muito para não falar besteira só porque acha. Achar todo mundo acha. O que é que eu posso achar? Eu acho um Camaro amarelo mais bonito do que um vermelho. Eu acho um Vectra um bom carro. Isso é a minha opinião. Isso eu tenho o direito de achar. Agora, quando se fala de coisas que precisam de dados, precisam de estudo,
A gente não pode simplesmente falar porque acha. Isso é uma irresponsabilidade. Então, meus irmãos, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, faça realmente parte dessa luta. Você que puder adquirir um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book, ele está disponível na Hotmart. Ao comprar um desses produtos, você recebe de 1 a 3 números para participar do sorteio gratuitamente do nosso Astra Turbo. Se você não quiser o carro, você pode optar pelo dinheiro, que são R$25 mil, que será entregue à livre escolha do ganhador. E repetindo, ainda que você não seja essa pessoa que vai ser contemplada, que vai ser ajudada, está na mão de Deus, mas só o fato de você participar, meu irmão, você está ajudando essa pessoa e financiando esse trabalho. E acredite, meu irmão, isso faz a diferença. Você que não pode, meu irmão, continua nos ajudando com a sua audiência. Você é parte fundamental também do vídeo. O seu comentário que você faz aí embaixo, o seu like, compartilhamento, a sua luta, inclusive, para mostrar isso a outras pessoas, que eu sei que não é fácil. O povo gosta de receber vídeos do X-Vídeo, não é? O pessoal gosta de comédia, mas quando fala em política o cara diz: ih, rapaz, isso é feito religião, não se discute. Não, isso se discute muito. Discutir não é brigar. A verdade ela tem que ser apresentada, porque o gado, quando faz a cagada, ele coloca todos nós dentro do toloto. Não é só ele. Então sim, tem que ser discutido sim. Se a pessoa é intolerante, é até bom porque você descobre e se afasta de uma pessoa dessa. Uma pessoa que não aguenta uma opinião não merece ter a sua companhia, meu irmão. Então passe esse vídeo adiante. Ajude as pessoas a perceberem que o Brasil só vai ser alguma coisa quando de fato perceber que tem que aproveitar o que tem e valorizar a sua mão de obra, valorizar as suas empresas nacionais e permitir que essas empresas desenvolvam, não sufocá-las como é feito hoje. Dói a gente saber que um ministro da economia atual diz abertamente que o negócio é ajudar a empresa grande. Ele está falando aí de empresas de fora, pegar dinheiro nacional do BNDES e passar para esses caras. Empresas, como o livro bem detalhou, falidas. Olha a Ford o que fez. Para você que acha, vocês falam demais, vai pesquisar, amigo, vê quanto a Ford desviou do Brasil. Arrancou o que podia, dizendo: olha, se não me ajudar eu vou embora. E o Brasil toma dinheiro, e ela foi-se embora para a Argentina. Empresa canalha. E fica por isso mesmo. Você faz um empréstimo de R$10, se você não paga, quando você vai ver a dívida, né, no cartão de crédito, você tira 10 conto. Quando você vai ver, não aguentou pagar, tá lá uma dívida de 100. Agiotagem pura. E fica por isso mesmo. Quem é que está tornando isso possível? Os banqueiros, meus irmãos, que estão aqui dentro. Então é preciso acordar. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e fui!